Amenófis IV é conhecido como faraó herege. Subiu ao trono aos 18 anos, casou-se com Nefertiti, uma princesa Mitanni, com quem teve 6 filhas, mas nenhum filho. O reinado de Amenófis IV estava no 5º ano quando tudo aconteceu. O faraó alterou o próprio nome para Akhenaton, que significa a glória de Aton, o deus Sol. A capital, até então Tebas, partiu de mudança para um ponto a 300 quilômetros de distância, nunca habitado, chamado Akhetaton, significa horizonte de Aton. E Aton quer dizer disco em egípcio antigo. Era como se referiam ao sol, o disco do dia. Esse era um dos aspectos de Ra, o deus Sol, que então era tido como sinônimo de Horus, deus dos céus. O faraó ordenava o abandono de um panteão de 2000 deuses e o culto a outra forma de Ra, Amon-Ra, para se dedicar exclusivamente a Aton. E também o culto ao próprio Akhenaton, representante da divindade na terra. A forma do sol e dos seus raios tomou o lugar do homem com cabeça de falcão. Os templos foram fechados, suas propriedades confiscadas e seu símbolo foi construído por todo o Egito. Pela primeira vez na história, o Egito se via cultuando um Deus único. O faraó oferecia aos seus súditos a crença na adoração ao disco solar, fonte única da vida, gerador de toda a humanidade, o qual se recriava todos os dias e negava o caos, a escuridão, a morte, assim como todo o rico e tradicional panteão politeísta. Diz Gisela Chapot, mestre em História Social com ênfase em Egiptologia. Quando tudo mudou, o recado de Akhenaton foi apenas o seguinte: ninguém, nem mesmo minha esposa, me fará mudar de ideia. Apesar de o faraó ter 2 mulheres, é certo que ele estaria falando da principal delas, Nefertiti. O papel de Nefertiti no novo formato religioso é considerado fundamental. Ela só passa a ser conhecida nos registros da época após seu casamento com então Amenófis IV, quando tinha 14 anos. Imagens da rainha nas paredes dos templos que resistiram ao tempo e estão no sítio de Amarna não deixam a importância de Nefertiti de lado. Com o passar dos anos e a evolução do governo do seu marido, ela ganha estatura nas representações e chega a alcançar o mesmo tamanho do faraó. A arquitetura do período também demonstra um desejo de romper com o passado. Os templos antes fechados e com pouquíssima entrada de luz dão lugar na nova capital a locais com muito espaço ao ar livre e contato com a luz solar. Mudanças também estão claras na arte que resistiu e permanece no sítio de Amarna, com representações cheias de detalhes da vida da família real, com direito a demonstrações de carinho entre Akhenaton, Nefertiti e suas 6 filhas. A arte egípcia, antes bem mais monumental, ganhou tons mais vivos durante o reinado do faraó. Inscrições da época de Akhenaton indicam que o próprio rei instruiu seus artistas e artesãos cuidadosamente nos efeitos que ele queria alcançar. No caso do estilo de Amarna, os efeitos são tão distintos que é altamente provável que eles tenham emergido de uma fonte profundamente neurótica, mais ponderosa.
Os indícios de que o faraó via a religião egípcia de forma diferente vieram antes da mudança de nome e de capital. Ainda sob o nome de Amenófis IV, os primeiros anos do seu governo viram templos para Aton serem erguidos na cidade de Karnak, lugar de adoração a Amon-Ra. Levou 3 anos, a partir do início da construção, em 1348 a.C., para que a nova capital ficasse pronta, rompendo de vez a relação do faraó e a do povo egípcio, como ele esperava, e com os outros deuses. O carisma e a empatia de Nefertiti com a população ajudaram em parte nessa mudança, apesar de a transformação ter sido combatida pelos sacerdotes. No lugar da figura com corpo humano e cabeça de falcão, que representava Ra, Horus, Aton, surgiram imagens do casal real elevando o próprio Akhenaton à posição de Deus, recebendo emanações sagradas do disco solar. O rei era o único a ter acesso ao campo divino, o que fez com que os cultos passassem a acontecer para a família do faraó, também a única a conhecer, de fato, o deus Aton. Se o poder antes estava concentrado nas mãos dos sacerdotes, que cultuavam Amon-Ra como um principal deus, as mudanças impostas por Akhenaton transferiram toda essa força para o casal real, o que não agradou em nada os sacerdotes e a nobreza, chegando enfim ao povo em geral. Afinal, era preciso dinheiro para a construção de uma cidade a partir do nada. E os recursos vieram do aumento de impostos e de preços naquilo que era consumido por todos. Para piorar a insatisfação geral, Akhenaton parecia não se importar muito com guerras e com política. As reações do faraó perante o cenário não davam sinais de retrocesso em suas decisões. No lugar disso, ele ordenou a intensificação da perseguição religiosa. Era uma ilusão pensar que, por decreto, todo o culto aos outros deuses seria extinto. Mandou mensageiros a Tebas e a Mênfis para destruir qualquer menção que encontrassem a divindades que não fosse Aton, especialmente as feitas a Amon-Ra. Ao mesmo tempo, sua imagem só piorava. Como se recusava a sair da nova capital, passou a ser visto como uma figura fraca, que deixava o Egito vulnerável. O território acabou caindo nas mãos inimigas. Para Akhenaton, era mais importante que o exército se mantivesse nas missões de expurgo dos velhos deuses. Nada mudou até 1336 a.C., quando o faraó morreu. Ele tinha por volta de 34 anos, e embora haja especulações sobre um possível assassinato para pôr fim à situação que ele tinha provocado, tudo indica que as causas do óbito foram naturais. Na época, a média de vida local, mesmo para os mais privilegiados, era de 35 anos. Ele foi enterrado em seu túmulo no Vale dos Reis, na KV 55. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e, se gostaram, se inscreva no canal, comentem e deixe os seus likes. Obrigada!